Fala, rapaziada! Empate entre Internacional e Santos, né? Um jogo em que o Internacional dominou o Santos o tempo todo, mas a equipe santista conseguiu um golzinho para empatar e, pelo menos, né, não sair com essa derrota que seria difícil para o Santos a 3 jogos do final do campeonato. O Sormani deu ali a opinião dele, o Baldasso também, pelo lado do Inter, soltou as suas farpas. Então vamos dar aqui início, né, a essa reação. Vamos analisar aqui o que o Sormani e o Baldasso acharam aí dessa partida em que terminou empatado, fazendo com que os dois times continuem ali na zona do rebaixamento, ali lutando para sair dali. O Santos dentro e o Internacional logo à beira ali. Bom pro Vasco que deixou aí de ficar próximo dessa rapaziada que tá brigando pelo Z4. Então vamos dar uma olhada aí na reação do Sormani e também do Baldasso. Que pontinho importante, gente. Que pontinho importante. Claro que o ideal teria sido vencer o jogo, óbvio. Mas esse jogo foi muito importante. Porque traz para o Santos esse ponto que é precioso. Precioso. Ah, Sormani, mas o Vitória continua na frente do Santos e o Santos continua na zona do rebaixamento. Esquece isso. O Santos tem um objetivo nesse campeonato. Neste momento, ou nesse campeonato. Chegar a 45 pontos. Ele tem, nesse momento, 38. Mas não era melhor que o Vasco? Tem um a menos do que o Vitória. Mas, na próxima rodada, o Santos vai jogar na sexta-feira à noite contra o Sport, já rebaixado na Vila Belmiro, 9h30 da noite. Isso é bom, né? Ótimo horário, ótimo dia. Opa. O pessoal vai lá para Santos, vai passar o final de semana, etc e tal. Na praia. O jogo vai estádio cheio. E não interessa o horário. Não. Tem que agora ir pro campo ajudar o Santos. Tá? Menos então, você, o Santos né? vai jogar na sexta-feira, às 9h30 da noite contra o Sport. E no dia seguinte, o Vitória recebe o Mirassol. Ou seja, se o Santos ganhar do Sport, ele vai pular de 38 para 41. E vai empurrar de novo o Vitória para a zona do rebaixamento. E o Vitória vai jogar contra o Mirassol, que é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, pressionado pela zona do rebaixamento. É verdade. E não é fácil. Opa. Ganhar do Mirassol não é fácil. Não. Por isso esse ponto foi muito importante. Mas é aquilo que eu falei. O importante é bater os 45 pontos. Bom, pessoal, outra coisa importante, o Santos não perde há 3 jogos. Opa! Ganhou Que do Palmeiras maneiro! 1x0, empatou com o Mirassol 1x1 e empatou hoje com o Internacional em 1x1. Não perde 3 jogos. Olha que coisa boa. Olha, Tinha lindo. acontecido isso no campeonato? Que eu me lembre, acho que nunca aconteceu. Se aconteceu, escrevem para mim para dar uma clareada na minha memória, mas eu não me lembro. E o Santos tem Parece que tudo, ganhou o título. tudo, para na próxima rodada completar 4 jogos sem derrota. Sormani, mas era assim contra o Vitória também. É verdade. Isso, a gente não tem confiança nesse time do Santos. Não tem. Eu sei disso. Você não tem, eu não tenho. Ninguém tem. Ninguém tem. Mas, caramba, se o Santos não ganhar do Sport sexta-feira na Vila Belmiro, o Santos merece ser rebaixado, gente. Aí Então não tem tá bom. saída. Aí não tem saída. Vou torcer Mas muito, hein? sejamos menos passionais, vamos pensar mais com a cabeça. Pô, o Santos é muito favorito contra o Sport. Muito favorito. Muito favorito contra o Sport. Neymar vai Então jogar? ele tem tudo, repito, para sair da zona do rebaixamento. Para sair da atual 17ª colocação e chegar na 16ª. Eu pensei que ia virar líder. Uma posição acima. E jogar o Vitória, torna a dizer, para a zona do rebaixamento, Vitória que vai enfrentar um dia depois o Mirassol no Barradão. Não é fácil jogar com o Mirassol. O jogo, o primeiro tempo do Santos foi medonho, pavoroso. Não havia motivo nenhum para o Vojvoda fazer as 6 alterações que ele fez em relação ao jogo contra o Mirassol. Sormani, foram 7. Não, uma foi forçada porque o Zé Ivaldo tomou cartão amarelo. Mas na verdade ele colocou o Mike, o Escobar, o Vitor Hugo,
o Tassiano, o Roleiser e teve mais um cara, mais um caboclo que ele Pelé. colocou, que agora eu não consigo lembrar quem que era. E Robinho? teve mais um aí. Foram 6 alterações. Deve ter sido o Diego. Ah, muita gente ficou louca na vida aí com o empate contra o Mirassol. Eu não fiquei. O Santos jogou bem contra o Mirassol. Eu até fiz um vídeo, coloquei, dava para ter vencido. Então, para que fazer tanta modificação, gente? E outra coisa, o time que jogou contra Mirassol e Palmeiras era um time super bem protegido no meio campo, com 3 volantes. Schmidt, Arão e Zé Rafael. Aí ele vai jogar fora de casa contra o Internacional e tira um volante. E cede o meio campo para os gaúchos. E olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Fala. O Santos só não perdeu esse jogo no primeiro tempo porque o Internacional também é muito ruim. É muito ruim. Com exceção de alguns jogadores, entre eles o Alan Patrick, que é o menino da vida. Jogador fenomenal. E a gente começa a entender por que é que o Internacional está nessa posição. Está brigando para não ser rebaixado também. Porque tem 41 pontos no momento. O Santos vai passar, né? No primeiro tempo, o Internacional finalizou 14 vezes no gol do Santos. 2 bolas na trave. O Brasão fez ótimas defesas. Massacre. Enquanto o Santos não chutou nenhuma bola. Nenhuma no gol do Rocher. Nenhuma. Isso porque o Vojvoda colocou o time mais ofensivo. Conversa. Você pode colocar o time com 10 centroavantes e esse time não ser ofensivo se você mandar os caras jogarem tudo atrás. E eles não têm controle do meio campo de modo a fazer com que a bola chegue no ataque. Que foi o que aconteceu. O Santos perdeu completamente o meio campo. Completamente o meio campo. Completamente o meio campo. E isso, consequentemente, deu volume de jogo internacional que massacrou o Santos. O primeiro tempo podia ter acabado uns 3-4-0 para o Internacional. E aí, a vaca tinha ido pro brejo. Mas, graças a Deus, acabou só 1-0. No intervalo, ele colocou o Guilherme, isso aí foi uma alteração. Ele colocou o João Schmidt. Você não viu o jogo, então, pô? O Guilherme no lugar do Robinho, o João Schmidt no lugar do Zé Rafael e o Barreal no lugar do Vitor Hugo. Esse Vitor Hugo, repito aqui, eu quero saber quem foi o maldito. Eita. O maldito que indicou esse cara pro Santos. Esse cara não joga bosta nenhuma. E todo jogo ele tá entrando em campo. Se ele começa como titular, ele entra na frente do Bom Tempo. Panelinha. Quando o Bom Tempo é muito mais jogador do que esse cara. E é nosso. É nosso. O Vitor Hugo é do Flamengo que tá emprestado. Devolve esse negócio. Esse pafúcio. Devolve esse pafúcio pro Internacional. Pro Flamengo. Que coisa horrível, gente. Que coisa horrível. Bom, aí ele corrigiu. Então, aí o Santos melhora. Depois entra o Bom Tempo no lugar do Roleiser, o Souza no lugar do Escobar. O Santos, por que o Santos melhora no segundo tempo? Por causa do Vojvoda? Não. Porque o Vojvoda corrigiu umas cagadas que ele fez na escalação do time. Mike de titular. O Escobar não fazia o menor sentido sair jogando também. O Santos estava jogando bem. O Vitor Hugo, o Igor Vinícius na lateral direita estava jogando bem. Tirou o Barreal do time. Colocou o Vitor Hugo de titular. E aí ele tira o Robinho no intervalo do jogo para colocar o Guilherme. Eu não teria feito isso. Mas os treinadores hoje, eles têm tara, eles são viciados em alguns jogadores. Mais de 52 mil telas esperando na Baldasso TV. É claro, o comentário do Fabiano Baldasso, toda a nossa equipe agora analisando o que foi esse vacilo do Internacional que deixou escapar essa vitória. Baldasso! O insuficiente, incompetente, frouxo time do Internacional, que quando não consegue um mau resultado por postura, quando não consegue um mau resultado por deficiências técnicas, consegue pela inoperância e incompetência do seu treinador ou dos seus treinadores. Quantas vezes já na temporada a gente fala de um momento do jogo em que o Internacional foi bem? Contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, hoje contra o Santos. O Inter foi muito bem no primeiro tempo, tal. O Inter nunca é suficiente. O Inter nunca se completa. O Inter nunca se completa. O que nós tivemos hoje no estádio Beira-Rio foi simplesmente o sublinhar da incompetência da família Dias treinando o Internacional. Porque cometer um erro é do jogo. Repetir o erro é... ignorância, burrice. Sabe, né?
Gente, o Internacional enfrenta este ruim time do Santos, sim, porque esse time do Santos é ruim e briga muito forte contra o rebaixamento. O Internacional começa o jogo posturado, bem colocado em campo e faz um primeiro tempo de excelência, que não se definiu como um primeiro tempo para encerrar o jogo, porque o Internacional foi incompetente, especialmente o Rafael Borré, em colocar a bola para dentro. E assim, então o Inter não foi tão mal, Baldaço. Cara, foi porque não ganhou, velho. Nós temos que parar com essa história, porque senão nós vamos começar a pegar recortes dos jogos do Internacional para dizer que o Inter foi bem. Nós passamos 6 meses dizendo o seguinte: esse time já mostrou o potencial no Campeonato Gaúcho, não podem ter desaprendido. E desaprenderam. E desaprenderam. Eu repito, o Inter fez um grande primeiro tempo contra o Santos. Um grande primeiro tempo contra o Santos. Mas como nós temos treinadores que estão se mostrando fracos, no segundo tempo o Vojvoda foi lá e começou a mudar a história do jogo, com as suas substituições, mas muito ajudado o Vojvoda. Muito ajudado o Vojvoda pela incrível decisão, mais uma vez, da família Dias de entregar o meio-campo ao adversário. A família Dias entregou o meio-campo para o adversário, como tinha feito contra o Ceará, rigorosamente pela mesma substituição, pela mesma saída do time. É inacreditável, é inacreditável. O Internacional hoje tinha um movimento de 3 volantes, em que o Alan Rodrigues pelo lado esquerdo era um esteio, e se fosse pelo lado direito, seria um esteio do meio-campo. E se fosse centralizado, também seria. Sabe por quê? Porque o Alan Rodrigues é muito bom jogador. Porque o Alan Rodrigues é um jogador leve e um jogador de imensa movimentação do meio-campo. Ele é o clássico camisa 8, o segundo homem de meio-campo, que é um preenchedor de setor. Ali estava ele. Ali estava Alan Rodrigues, um dos melhores jogadores em campo, fazendo o seu trabalho de proteção ao Bernabé pelo lado esquerdo, chegando com qualidade, movimentando e preenchendo o meio-campo. Eu entendo que tu tenha que fazer substituições quando tu sofre um empate no jogo como sofreu, em que o time do Inter já tinha piorado pelas substituições do Vojvoda, que tu faça substituições, mas que tu não desmonte o que está funcionando. Contra o Ceará, ele tirou o Alan Rodrigues para botar o Ricardo Matias. Hoje ele tirou o Alan Rodrigues para botar o Gustavo Prado. De novo, essa infelicidade e, desculpe, essa burrice de desmontar o meio-campo do Internacional. E entregou o meio-campo para o adversário. Mas ele é burro. A segunda metade do segundo tempo, o Inter foi dominado pelo Santos. O Inter não apareceu mais como possibilidade nenhuma. Borré e a família Dias entregaram uma vitória. Borré e a família Dias entregaram uma vitória que seria fundamental. É mesmo. Esse empate, para mim, é terrível. Porque se mantém 3 pontos de diferença para o Santos e o Santos tem 6 pontos garantidos nas 2 próximas rodadas. 6 pontos garantidos contra o Sport e contra o Juventude. E nós vamos jogar 2 jogos fora. O momento é aterrorizante. Segue sendo aterrorizante. Sabe por quê? Porque este Inter é uma porcaria. Porque esse time do Inter é uma porcaria. Esse time do Internacional não encontra soluções para nada, não se completa, não consegue realizar 90 minutos de bom futebol. Joga um pouquinho aqui, um pouquinho ali e sempre tem alguém para fazer uma cagada. Ou é um jogador dentro de campo ou é o treinador que substitui mal. Assim mais uma vez. Assim mais uma vez. Este pobre, paupérrimo Internacional de 2025. Um clube destruído pela direção, um grupo mal montado pela direção e 2 treinadores que simplesmente estão absolutamente perdidos, cada vez cometendo mais erros. É inacreditável o ponto em que chegamos. É. Inacreditável o ponto em que chegamos. A gente não consegue mais ganhar um jogo no Beira-Rio. Nós só ganhamos do Sport no Beira-Rio nos últimos tempos e aqui entre nós, jogando pior que o Sport. Nós também tomamos um totó do Sport durante uns 30 minutos da partida. É inacreditável, nós estamos diante de um dos mais horrendos internacional da história. Um dos mais horrendos. Gente, faltam 3 rodadas e a chance de Série B segue e segue forte. A gente vai tratar daqui a pouco com o Paulo Pires, mas eu repito para vocês. O Santos tem 6 pontos garantidos nas 2 próximas rodadas e o Inter tem 2 jogos fora que, convenhamos, deixa eu falar baixinho aqui, mas o Internacional fora de casa a tendência é que perca, mesmo para o Vasco, que já perdeu 5 consecutivas. No que eu posso confiar mais nesse time do Internacional? O que falta fazer?
Tinha 37 mil torcedores do Beira-Rio, todo o ambiente foi montado para a torcida para que conseguisse uma simples vitória contra um horrível time do Santos que está na zona do rebaixamento, cara. Porra, nem Neymar tinha em campo, tu não consegue ganhar do Santos, velho. Jogando dentro de casa. Não consegue ganhar do Bahia, do Atlético Mineiro, não consegue ganhar de ninguém, cara. Este Inter não ganha de ninguém, este Inter derrotado dessa direção fracassada que destruiu o clube, não ganha de ninguém. Rapaz. E aí eu tenho 2 treinadores completamente perdidos, montando um ornitorrinco tático a cada jogo. Eles não sabem o que estão fazendo. Ramon e Emiliano Dias atiram para todos os lados e erram todos os tiros. Erram todos os tiros. Já tentaram 30 formações, mas pior do que as escalações deles são as substituições. 2 jogos desmontando o meio-campo do Inter, tirando o Alan Rodrigues para botar atacante. Treinador que só sabe empilhar atacante, tirando o jogador de marcação do meio-campo, desculpa. Não é treinador. Não é treinador. Eu lamento muito o que nós vimos hoje e já lamento também pela família Dias ter vindo para o Internacional. É que agora não tem o que fazer. Agora são eles. 2 jogos fora de casa. Com o que o Inter tá jogando, velho. 2 jogos fora de casa. Eu estou apavorado. Apavorado. De quem que eu espero soluções? Quando a família Dias chegou, era deles que eu esperava. E eles estão perdidos desde então. Quando o time ameaça ter um pouquinho mais de vontade dentro de campo, eu acho que é dos jogadores que eu espero. Da direção eu não espero mais nada. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Não tem nem apoio da torcida para ter os seus míseros 20, 30 minutos jogando com vontade, porque agora são 2 jogos fora de casa. 2 jogos fora de casa. O Inter, senhoras e senhores, corre sérios riscos de rebaixamento. Seríssimos riscos de rebaixamento. E hoje vai para a conta dos treinadores. Será? Sobre o Rafael Borré. O Inter faz um gol com um passe de peito do Borré. O Borré tem boa movimentação. Só que nós temos que parar de inventar teses sobre futebol e querer saber mais do que, do que realmente se pode saber do esporte. Tem analista tático que adora inventar história de análise de jogador. E a coisa mais perigosa do analista de futebol é elogiar muito o jogador pelo que ele faz sem a bola. O Borré sem a bola é maravilhoso. Mas tem uma bola em campo. O Borré perde um gol no primeiro tempo. Tem que jogar, né? Com o Bernabé centralizando para ele na marca do pênalti, sem marcação, e ele chuta fraco em cima do goleiro. No primeiro tempo, o Inter não decidiu a partida por causa de Rafael Borré. Por causa de Rafael Borré. A relação custo-benefício desse jogador começa a ficar inacreditável. Quanto nós já nos prejudicamos pelos gols perdidos do Borré? O quanto nós já nos prejudicamos? É assim mesmo. Senhoras e senhores, é o Borré. Eu estou apavorado. O Internacional não tem prumo, não tem rumo, não se conserta e não se completa. O time do Inter é muito ruim. Os treinadores do Inter são muito ruins e a direção do Internacional é muito ruim. Nada funciona no Inter. Eu tenho 3 jogos para fugir da Série B. E eu não sei se eu vou conseguir. Rapaziada, coisa ficou feia pro Inter e pro Santos, né? Do lado, o Baldasso, que estava feliz, né? E terminou com essa cara de sofrência, com esse desespero, né? Dizendo que já está praticamente rebaixado, porque tem 2 jogos fora. O Santos, né? Porventura, né? O nosso Sormani, que estava desesperado antes do jogo, terminou feliz aí com 1 pontinho e está dizendo que o Sport vai perder. Diga aqui seu comentário, o que você achou aí da análise do Sormani e também do Baldasso. Qual dos dois tem razão ou os dois estão com razão? Um grande abraço, saudações. Fui!